Na página 28 da nossa apostila começa o estudo dessas estruturas. É muito importante que você possa acompanhar os exemplos que lá estão com os que nós vamos fazer aqui na prática. Não se pode ver o vídeo sem a apostila. Vamos fechar a página inicial. Nossa primeira estrutura a ser estudada são as estruturas condicionais ou estrutura de seleção. Arquivo, novo projeto. Nós vamos escolher o projeto, a categoria Java, projeto aplicação Java. Nós estamos criando nosso projeto. O nome do projeto será Unidade 2, que é a unidade onde nós nos encontramos. Vou criar classe principal, que eu mesmo vou criar e não deixar que o NetBeans crie para mim. Finalizo e o projeto Unidade 2 está criado. Aparece duas pastas, bibliotecas eu não mexo, é nativo do Java. Pacote de códigos fontes, aqui que eu vou estruturar o meu projeto e os meus exemplos. Pacote default, nós vamos criar um novo pacote chamado estrutura condicional. Finalizo, vai ser criado, aqui eu vou colocar os meus exemplos, aqui eu vou colocar os meus exemplos da estrutura condicional. Estrutura condicional ou de seleção, o nome, a nomenclatura, tanto faz uma ou outra, trata-se do mesmo assunto. Vamos criar o nosso primeiro exemplo de estrutura condicional, que é a estrutura de seleção simples. Com o botão direito, eu vou criar uma nova classe Java, só que eu procuro a nova classe principal, não está aqui, eu vou em outros. Categoria Java, achamos classe Java principal, que ele já me executa, é o executável do Java. Próximo, vamos dar um nome para essa nova classe, vamos chamá-la de seleção simples. Começa sempre com letra maiúscula, sem acento e sem cedilha. Finalizo, minha classe Java foi criada. Tiro os comentários e vamos inserir o nosso código da nossa primeira estrutura, que é a estrutura de seleção simples. Página 29 da nossa apostila. Nesse primeiro exemplo, nós vamos entrar com um valor, com um número e mostrar uma mensagem se for maior do que zero. Então, a estrutura de seleção simples usa o comando se, ou na linguagem Java, if. Nós vamos fazer como temos sempre colocado os nossos problemas. Depois do comando executável, nós vamos declarar a variável do tipo inteira, chamado valor, ponto e vírgula ao final. Então, criado minha variável valor, que vai receber meu número, eu tenho que habilitar, eu tenho que instanciar o objeto da classe scanner. Nós vamos, que é a entrada de dados, colocar scanner igual scanner, nome da variável entrada, pode ser qualquer um, igual a new scanner. E aí nós vamos habilitando nossa opção de entrada de dados. Essa classe faz com que entre os dados. Scanner, deu problema aqui, que eu tenho que adicionar a importação, eu tenho que trazer da biblioteca para poder usar a classe scanner, né, o import, como nós explicamos na unidade passada. Após a habilitação da classe entrada, nós vamos dar uma mensagem. Essa mensagem, SOUT tab, vai nos dar o atalho, vai nos dizer entre com um número. Vamos fazer a conversão de tipos, isto é, para que a minha variável valor, que eu declarei aqui em cima, elas marcadas aqui, possa receber o dado digitado pelo usuário, nós vamos ter que converter ela para inteira. Então, a minha variável entrada, que vai receber o dado digitado pelo usuário, vai ser convertida na opção int, que é do tipo do meu valor. Ponto e vírgula. Agora sim, quando a pessoa digitar, vai armazenar na variável valor, convertida já para inteiro. Recebido o valor, nós vamos começar na condição simples. Um if. Condição simples é só isso, um if. O valor
que foi digitado, que está dentro da variável, que já armazenei na variável valor. Se for maior do que zero, vou mostrar a mensagem que esse valor é maior do que zero, colocando a mensagem, número digitado, valor maior do que zero. Então, olhando novamente para a nossa primeira estrutura, seleção simples. Seleção simples só tem um if, o se não tem o então. Ela é pouco usual, porque ela realmente, como o nome já diz, ela é bem restrita. Mas para forma de aprendizado e adaptação, nós vamos passo a passo. Se o valor maior que zero, mostrei a mensagem. Dando Shift F6 ou clicando aqui em cima da opção Seleção Simples, executar arquivo. Aqui embaixo vai aparecer o console. A mensagem que eu dei, entre com o número, está aqui embaixo, 10, deve aparecer número digitado. 10 é maior do que zero. Que mostrou aqui, número digitado, dou um espaço aqui se eu quiser mais espaço, valor é maior do que zero. Já a seleção composta, ela ganha o então, é só isso que ela vai ter a mais. Vamos fechar essa classe, vamos criar uma nova classe, botão direito, novo, já aparece aqui classe Java principal, vou abrir, vamos colocar o nosso segundo exemplo, que é a seleção composta. Finalizei, tiro os comentários, lembrando que a seleção composta, a única diferença é que ele vai ganhar um else, um então. Primeiro eu vou declarar minha variável chamada nota, vou fazer uma avaliação se a nota é maior, está entre 0 e 10. Declaro minha variável nota, double nota. Após isso, sempre vou colocar a minha classe de entrada scanner, importando já a minha classe da minha biblioteca para utilizar a classe scanner. Vou dar a mensagem, entre com uma nota, preciso converter o tipo, ponto next double, ponto e vírgula, e a pessoa vai entrar. Agora eu vou fazer o meu if. Como é seleção composta, eu vou ter o else. Se a nota, a variável nota, receber um valor maior ou igual a zero, e aí a representação do e da conjunção é dessa forma, com dois e comerciais, nota menor ou igual a 10, isto é, se estiver entre o intervalo de 0 a 10, e aí eu vou precisar das chaves. Então, se eu tiver mais de um comando aqui dentro, eu vou colocar entre chaves, como está posto aqui. Se a nota for entre 0 e 10, vou dar uma mensagem, e essa mensagem é nota e o valor é igual ao valor válido. Nota é igual à variável nota é o valor válido. Lembrando que a variável nota vai aparecer o valor da nota aqui, tudo que tiver entre aspas trata-se de caractere. Então, se o número estiver entre 0 e 10, valor válido. Se não, aqui eu vou inserir o else, só que também vai ser, eu fecho meu primeiro escopo aqui com a chave, ponho o else, abro nova chave para que o se não seja posto, e vou dar outra mensagem, que será a nota. Vai aparecer o valor da nota, valor inválido se ela não estiver entre 0 e 10. Então é importante notar aqui na estrutura de decisão composta é que tem o if e o else. E eu posso fazer de outras formas. Vamos rodar, botão direito, seleção composta, Shift F6, vou executar arquivo. Vai aparecer entre com a nota, vamos colocar nota 11, deve aparecer a mensagem valor nota igual a 11, valor inválido. Executando novamente, eu vou colocar uma nota entre 0 e 10, nota 5, dou Enter, nota 5, valor válido. Uma outra forma de usar o if e o else, a seleção composta, aqui eu tenho duas opções.
Se a nota for entre 0 a 10, vou dar uma mensagem. Se não for, eu vou dar outra. Mas se eu tiver mais opções, eu posso inserir o else e o if. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar de baixo. Se não, executa essa condição do else. Nós vamos fazer de outra forma. Por exemplo, se a nota for ou igual a 3, ele vai dar uma mensagem reprovado. Se não, nós vamos colocar aqui um se. Se nota menor ou igual a 5, vamos colocar uma outra mensagem, recuperar. E assim eu posso fazer da mesma forma para os demais. Se eu tiver uma outra condição aqui embaixo, ponho mais quantos else e if for necessário. Se nota menor ou igual a 8, vamos dar a mensagem de aprovado. E se não estabelecer nenhuma dessas três condições, é porque ele tirou entre 9 e 10. Então, nós precisamos somente colocar um último else aqui embaixo. Se não estabeleceu nenhuma das outras três condições, vamos dar uma mensagem dizendo que ele foi aprovado com méritos. Ok? Então, nosso primeiro exemplo foi duas condições, se e else. Aqui, quando eu tenho mais condições, eu posso fazer o else e o if. Se a nota menor que 3, foi reprovado. Se não, se nota menor que 5, recuperar. Se nota menor que 8, isto é, entre 8 e 5, aprovado. Se não for nenhuma das três condições, isto é, entre 9 e 10, foi aprovado com méritos. Vamos rodar o programa, Shift F6, entrar com a nota. Caso eu coloque aqui uma nota, vamos colocar uma nota menor do que 5, 3, deve dar a mensagem reprovado. Colocando a nota 4, isto é, se não for menor de 3, vai dar a mensagem recuperar. Se eu colocar a nota 7, a mensagem deverá aparecer aprovado. E por fim, se eu colocar a nota 9, a mensagem é aprovado com méritos. Revisando a estrutura composta com mais de uma condição. Se a nota menor que 3, isto é, entre 2, 1, 2 e 3, mostra uma mensagem. Se for menor que 5, entre 4 e 3.1, porque se for igual a 3, vai entrar nessa. Se não, vai entrar nessa, entre 3.1 e 5. Entre 5.1 e 8, vai entrar nessa. Se não for nenhuma dessas três, é a última. Assim está posto uma outra forma de você fazer a seleção composta com mais de uma condição. Uma terceira forma de fazer está em nossa apostila, por exemplo. Aqui, na página 39, tem um exemplo em que eu coloco somente a opção se. Não estou colocando else e if, mas somente a opção se com uma saída de dados. E aí tem o i no meio. Essa opção somente com o if, ela pode ser usada quando existem intervalos bem definidos e não somente quando eu coloco uma opção sem o e. Então, pessoal, a estrutura de seleção composta, ela ganha o if e o else, aparece o else, e ela pode ganhar também essa opção else if, else if, quando eu tenho mais de uma opção. As chaves, nota que ela, depois da condição em que ela aparece, ela está marcada, é para quando eu possa colocar mais de uma saída de dados. Aqui só tem uma, mas se eu quiser mais de uma, eu colocaria aqui embaixo e teria outra saída de dados sem dar erro. Se eu deixasse sem chaves, ela não iria conseguir. Visto a seleção composta, agora nós vamos ver uma terceira opção, criar uma terceira classe Java principal, e nós vamos à opção de múltipla escolha ou seleção com switch case, página 30 da apostila. A múltipla escolha é quando eu tenho apenas uma opção a ser selecionada. É como se eu fosse fazer um menu em que o usuário tenha uma opção
para que possa ser selecionada. Esse é o objetivo de usar o switch case. Nós vamos digitar um dado só e ele tem que ser inteiro. Ele pode ser char, byte ou short como tipo de dados. Vamos colocar opção. A pessoa vai digitar esse valor que vai entrar na opção. Depois nós vamos colocar a nossa classe scanner. Vamos importar da biblioteca a classe scanner. Vamos às mensagens. Vamos dar 3 mensagens para o usuário digitar. Digite 1 se ele quiser fazer um curso de Java. Outra mensagem, eu poderia juntar tudo numa mensagem só, mas, fins didáticos, vamos fazer isso. Se ele quiser fazer o curso de PHP, ele vai digitar 2. E se ele quiser fazer o curso de Pascal, vai digitar 3. Dado as mensagens, agora eu vou fazer a conversão de tipos. A minha variável opção vai receber o que o usuário digitar na opção entrada, só que eu vou converter ele para inteiro, next int. Agora sim que entra a opção do switch. Switch, eu vou deixar o que a pessoa digitou na variável opção exatamente aqui. A pessoa digitou o número, esse número vem para cá. Agora eu vou fazer as comparações. Caso o número que a pessoa digitou for 1, vai acontecer o que eu colocar depois dos 2 pontos. Matrícula em Java. Colocar o comando break para que ele possa encerrar se essa condição for estabelecida. Assim, da mesma forma, eu faço para as demais. Caso aparecer um 2, ela digita 2, matrícula em PHP. Termino. Caso for digitado o número 3, a pessoa foi avisada que ela vai fazer a matrícula em Pascal. Se ela não digitar nenhuma dessas outras 3, ela cai na opção Default. Se não for digitado nenhuma das 3, ou das outras opções, eu posso ter tantas quantas eu desejar, eu vou dar uma outra mensagem, matrícula não realizada. Vamos rodar, Shift F6, vai aparecer aqui embaixo as mensagens, digite 1, agora eu vou inserir na minha variável opção, eu vou escolher Java, número 1, dou Enter, matrícula em Java, acabou o programa. Vou dar Shift F6 de novo, número 2, deve aparecer matrícula em PHP. Shift F6, número 3, matrícula em Pascal. Shift F6, vou digitar outro número qualquer, número 8, matrícula não realizada. O switch case ele é uma opção bastante limitada, porque ele só pode ser usado dessa forma, em condições de igualdade. Posso colocar quantas mensagens eu desejar, quantos cases eu preciso. E ela só tem essa limitação de ser realizada através de uma opção de menu. Você vai escolher para fazer sua lista a ser enviada uma dessas, exceto aqueles que o exercício pedir para fazer nas 3 estruturas.